Nesse vídeo de hoje você vai assistir um bate-papo maravilhoso que eu tive com a doutora Cristiana Tavares. Minha colega é oncologista, ela é uma cientista, né? É muito dedicada à causa do câncer de mama, da prevenção do câncer de mama, é chefe de serviço e tem toda uma trajetória, né, no combate ao câncer. E é sobre isso que a gente conversou. Tenho certeza que você vai se beneficiar muito das informações que ela traz. Muita coisa interessante. O olhar sobre essa mulher que tem câncer de mama. Muito bem, Cris, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que nossa vida é tão corrida, né? Então, muito bem-vinda. Esse é um espaço que a gente fala para nossa paciente, esse é um espaço que a gente fala para mulheres. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Yolanda. É um prazer estar aqui para ter esse bate-papo com você. Muito bem. Cris, você é oncologista. Como é que é essa jornada? Há quanto tempo você está nessa jornada? Sim, eu sou oncologista, então hoje a minha formação de oncologia para cá já são 22 anos. E aí nessa jornada, Yolanda, eu já fiz mestrado em perícia forense, mas trabalhei em cima da violência conjugal contra mulheres com câncer, então esse foi o meu estudo. Interessante. Hoje eu estou em doutorado, com doutorado em andamento pela Unifesp, pela Universidade Estadual de São Paulo, e a gente está trabalhando a questão imunológica dessas mulheres que sofrem de violência e que vão passar por um tratamento de quimioterapia. Então nós vamos ver alguns biomarcadores, algumas moléculas que podem estar aumentadas nessa situação e que justifique o estresse causado pela violência. Fiz especialização em oncogenética no Albert Einstein e hoje sou oncologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, minha casa, há 24 anos, e hoje estou aqui no Hospital Santa Joana. Muito bem, nos brindando com sua presença, com seu trabalho, sempre muito esmerado, né? E você é muito admirada, porque você tem essa questão também da gestão, desse olhar organizacional, né? Que hoje a gente precisa, né, ter uma pitada. Uns têm mais, outros menos, mas todo médico é um pouco gestor dos seus recursos, né, daquilo que você faz, né? E a oncologia, ela, quanto mais ela avança, mais ela tem esse foco, pelo menos esse aspecto de ter um custo muito elevado dos tratamentos, né? Mas isso tem valido a pena, porque eu acho que a gente tem salvo assim, muitas vidas. Então, assim, eu venho de um início lá de trás em que era quase uma sentença de morte. Isso não é bem assim, né? Qual é o câncer que você mais trata? Eu trato muito câncer de mama. Então, eu trato muito câncer de pele, por conta da experiência que a gente tem no Hospital Oswaldo Cruz com a dermatologia e com a parceria com os dermatologistas do Hospital Oswaldo Cruz. Câncer do trato gastrointestinal, né, porque é um tumor também muito incidente e que dentro do Hospital Oswaldo Cruz a incidência é altíssima, e câncer de mama. Então, câncer de mama é o meu xodó, confesso a você. Câncer de mama. Câncer de mama é o câncer que mais atinge as mulheres hoje. Os números são impressionantes. Conta um pouquinho de como está a incidência de câncer de mama no mundo. Então, hoje, 25% de todos os cânceres das mulheres é câncer de mama, ou seja, 1/4. E o resto, os 3/4 ficam para todos os outros cânceres que podem acometer a mulher também, como câncer de pulmão, como câncer do trato gastrointestinal, de cólon, que tem uma incidência altíssima aqui. E hoje nós temos uma incidência no mundo de 2,5 milhões de casos.
É muita coisa, né? Muita E coisa. mais ou menos 60 mil casos no Brasil. Mas sabendo que no Brasil há uma subnotificação de casos. Então, nem todos os hospitais eles têm registro hospitalar de câncer, né? Então, passa muito caso sem ser notificado. Por isso que a gente diz que é uma estimativa e não uma realidade. Muito bem. Cris, eu observava lá atrás que a mulher era muito. Você falou em violência, e eu observava uma solidão muito grande da mulher que tinha câncer de mama. E era marcante como ela era abandonada pelos companheiros. Ainda é assim? Ou isso é uma realidade ou era só um viés de observação de nossa Yolanda, parte? não é um viés, porque quando a gente lida com violência, a gente está lidando com a pandemia. Então, a violência hoje, em torno de 33% de todas as mulheres do mundo, elas sofrem violência, independente do estrato social, da classe, independente se você é uma servidora doméstica, se você é uma médica, né? Independe disso. Então, há toda uma questão cultural, toda uma questão comportamental, psicopatológica, né, que leva a esse dado, a esse número. E assim, na minha defesa de mestrado, eu entrevistei 200 mulheres. Então, sendo 100 mulheres aqui da capital e 100 mulheres do interior, a grande maioria do Agreste. E o que a minha pergunta, condutora, era: será que a violência ela aumenta o risco de câncer de mama? Será que a mulher ela sofre mais violência depois que ela teve o câncer de mama? Porque fez uma mastectomia? Porque pode estar com ressecamento vaginal? Ou será que essa mulher ela já sofre da violência e talvez a violência seja um fator de risco para o câncer de mama? A gente não pode criar um nexo causal, até porque o câncer de mama ele é multifatorial, né? Então existem vários fatores que podem estar correlacionados ali. Mas a gente sabe que o estresse crônico, ele pode levar a alterações imunológicas que, com o tempo, isso pode... essa baixa imunológica pode não eliminar células cancerígenas que estão ali. Então, o quinto pilar hoje da oncologia é a imunoterapia, é a imunologia. E aí, o meu resultado é que 42% das mulheres que sofriam de violência tiveram câncer de mama, e não ao contrário. Ninguém que não sofria passou a sofrer depois do tratamento ou depois do diagnóstico. Então, a gente não pode dizer que é um fator de risco, mas isso leva a questionamentos. Né? Questionamentos de: será que é um fator de risco? Será que essa mulher ela é uma mulher multiplamente vulnerável? Né? E essa violência, que pode ser de vários tipos, pode ser uma violência patrimonial, pode ser uma violência física, psicológica, moral, assédio, né? Isso de forma crônica e talvez até vinda da infância dessa mulher. Isso já não leva uma baixa de autoestima, traumas, uma forma diferente como essa mulher se vê, uma forma diferente como ela se relaciona com ela mesma, né, com seu corpo, com seu cuidado. Então, na pesquisa, a gente estudou várias questões. Uma delas, uma mulher que sofre de violência é uma mulher que tem baixa de autoestima. E há estudos que mostram que essas mulheres são mulheres que procuram menos os exames preventivos e de rastreio. Um ciclo vicioso, né? Porque Negativo. baixa de autoestima, elas acabam procurando menos fazer os exames preventivos para câncer de colo de útero, os exames de rastreio para câncer de mama. Então, isso pode ser um dado de diagnósticos mais tardios. Também tem a questão direta mesmo, uma mulher que tem baixa de autoestima, uma mulher que talvez sofra de depressão, e uma depressão subdiagnosticada, é aquela mulher que não vai ter vontade de ter uma vida saudável, de comer alimentos saudáveis, de fazer exercício físico. Então, o exercício físico, a alimentação saudável, isso é algo que
você precisa estar muito bem emocionalmente para você acordar super disposta e dizer, eu vou fazer um exercício físico, eu quero uma alimentação saudável. Normalmente a depressão, ela faz o quê? Uma pessoa tem vontade de comer doce, de comer uma comida mais gordurosa, mais multiprocessada, que é para poder liberar endorfina de uma forma não saudável. Satisfação mais rápida. Trazer aquela satisfação mais rápido. Então tem uma questão psicológica aí muito forte. Sem falar também em outros hábitos, né? Que na depressão, nessa baixa bioestima, a mulher acaba procurando e recorrendo ao que? Ao fumo, à droga, ao álcool, para matar ou para ocupar aquele espaço vazio que existe ali dentro. Então a gente precisa olhar para essa mulher de uma forma muito ampla, né? Por detrás de um câncer existe uma história de vida e que a gente precisa tratar essa paciente, mas a gente também precisa devolver essa paciente para a sociedade de uma forma mais integral. Porque, caso contrário, eu estou tratando o câncer, mas o problema continua e talvez o risco desse câncer retornar, recidivar, ele seja alto. E outros virão também, né? Porque o estresse crônico e o estresse continuado, sim, estresse intenso e continuado, né, é um fator de risco para câncer de uma maneira geral, e isso não é diferente de câncer de mama, né? E quando se passa pelo câncer de mama, né, como é que você vê as mulheres, elas mudam, elas não mudam? Como é que você vê o impacto da doença? Ele é um fator motivador para que ela saia dessa roda viva, dessa situação. Ela aprende com isso, é possível aprender com isso. Como é que você vê isso? Primeiro, precisa muito, essa mulher precisa muito de algo que se chama rede de apoio. Então, o que eu vejo hoje é que os serviços de oncologia, eles são serviços mais integrados, eles são serviços que contam com nutricionista, que contam com psicólogas, e que essa mulher ela é vista de uma forma multiprofissional. Então, por exemplo, aqui no Santa Joana, na linha de cuidado, a gente encaminha para vocês, né, para ginecologia, a gente vem do mastologista, a gente encaminha para psicóloga, encaminha para nutricionista, e talvez isso fique mais fácil de ser detectado. E também essa mulher se sinta mais acolhida e ela tenha aquilo que muitas vezes ela não teve desde a infância dela, que é esse acolhimento, essa proteção. Então nós profissionais de saúde, nós acabamos assim ocupando um espaço muito importante na vida dessas pessoas quando a gente cerca essas pessoas de uma certa atenção que talvez elas nunca tiveram, ou o tempo que talvez elas nunca tiveram para olhar para elas. Então, tá sempre cuidando do marido, do filho, dos outros, do pai, da mãe, essa função de ter que cuidar de todo mundo, né, que é muito cultural na nossa sociedade. Tudo acaba recaindo nas costas da mulher e ela tem tempo para todo mundo, mas não tem tempo para ela. Então, eu acabo vendo esse câncer de mama, muitas vezes, como uma forma de ressignificação, uma parada estratégica, um pit stop, para que essa mulher possa olhar para dentro dela. E, assim, algumas pacientes, elas entram realmente em depressão, elas ficam muito tristes porque tiveram um diagnóstico, e elas não conseguem sair disso. Mas eu vejo também muitas pacientes que através da doença elas têm a oportunidade de olhar para elas, de ter o acesso a um psicólogo, de ter acesso a uma equipe que vai começar esse cuidado com ela e essa atenção. E a partir daí dá aquele clique, dá aquele estalo, né? É aquela rede de apoio que faz com que ela se sinta segura e que a partir dali ela tente e tenha forças para sair daquela roda viva. A partir da década de 30, a gente nota, com a industrialização dos alimentos chegando com tudo aqui no Brasil, a gente nota que a curva de doenças relacionadas à obesidade, ela vem só num crescente. E aí, essa mudança do hábito alimentar na população brasileira,
que deixou de ser rural e passou a ir para os grandes centros, passou a levar marmita, passou a comprar comida em toda esquina e passou a ter essa disseminação, né, de lanchonetes, né, para acomodar esse grande público trabalhando nos grandes centros. E daí alguns cânceres começam a aparecer depois desse ato. Desse foi o câncer de mama. Depois do câncer de mama, a gente nota endométrio. Muito um retrato do que aconteceu com os Estados Unidos. Então, depois a gente reproduz esses números quase que em menor quantidade, mas refletindo uma curva muito parecida, né? Então, câncer de endométrio. Câncer de endométrio é o segundo tumor. Eu digo assim, e eu fico fazendo pegadinha com meus alunos. Qual é o câncer mais... o maior risco de ter câncer de mama. Aí eles, não sei o que, não, eu já tenho tido, né? Porque as mamas são gêmeas, a pessoa é a mesma. Quando isso não acontece, quando você mudou completamente o hábito, ou então você já tratou suas mamas, você já reconstruiu, então tem que ter uma situação específica para aquilo. E aí eu digo que o segundo tumor mais frequente é o câncer de endométrio, né? Então assim, e as mulheres que não se cuidam, elas também não vão ao ginecologista, e as que vão, elas têm a chance, né? Depois que a gente descobriu as mulheres mutadas, a gente consegue se antecipar muito, né? Mas a grande maioria do câncer de mama ainda não tem uma relação familiar, né? É aquele câncer que aquela mulher está aparecendo pela primeira vez no contexto familiar dela a ter um câncer. Não, mas eu estou sozinha nessa, eu sou a primeira, né? É uma coisa evitável. Pensando nisso, que a gente assim, bom, se não tem uma relação hereditária, se tem essa questão cultural do hábito alimentar, do estresse, como é que você se posiciona nesse caminho aí? Sim, o que nós temos, assim, temos que dividir 20% dos cânceres, eles são hereditários, ou seja, eles são herdados de pai para filho, e 80% dos cânceres, eles não são hereditários. Todo câncer é genético, é uma alteração na estrutura da célula. Porém, 20% é hereditário e 80% ocorre por fatores ambientais. E esses fatores ambientais, nós temos que separar quais são. Então, por exemplo, em relação ao câncer de pulmão, é a poluição, é o tabagismo. Em relação ao câncer de colo de útero, é o HPV. Em relação ao câncer de mama, nós temos vários fatores. Por isso que no início aqui nós conversamos que é um câncer multifatorial. Então, primeiro a gente precisa ver a história ginecológica dessa mulher. Qual foi a idade que ela teve a primeira menstruação, a idade que ela teve a última menstruação, como são esses ciclos menstruais, se essa mulher ela amamentou, se não amamentou, se ela teve um filho, 2 filhos, se ela não teve filhos, porque isso hoje a gente sabe que é um fator de risco. As mulheres têm engravidado tardiamente, né, porque tem estudado, porque tem deixado realmente a gravidez, tem postergado essa gravidez por inúmeros fatores, tem amamentado menos. Então existe toda essa questão. Existe também a questão, Yolanda, dos hábitos de vida. Hoje se tem se tem estudado muito a questão da microbiota intestinal, né? Isso foi até tema agora, o microbioma intestinal do Congresso de Trato Gastrointestinal, né, que a gente participou, e o Mama Gramado e vários outros congressos de câncer de mama têm falado muito nisso, né, dessa alteração da microbiota intestinal, ou seja, esse desequilíbrio daquelas bactérias que são bactérias boas e um aumento daquelas bactérias que são bactérias oncogênicas, que são bactérias ruins, que causam uma inflamação crônica, e que essa inflamação crônica pode aumentar o risco de vários tipos de câncer, inclusive câncer de mama. Então, a primeira coisa que a gente precisa hoje é ter esse cuidado com essas bactérias intestinais. E como é que a gente vai ter cuidado com essas bactérias intestinais? A primeira coisa é a alimentação.
Porque se você tem hábitos de vida onde a base da sua alimentação são embutidos, são enlatados, são ultraprocessados, então esses alimentos cheios de corantes, de acidulantes, de conservantes, imagina aquele pãozinho de caixa que todo mundo diz que é maravilhoso comer o pão de 7 grãos, mas aquele pãozinho está ali há 4 meses dentro daquela embalagem. Então, vejam, se você coloca um pão francês e deixa ele lá, com uma semana ele está mofado. Por que que o pão de caixa não mofa? Então vejam o quanto de veneno que tem ali para conservar aquele pão naquela embalagem. E na hora que eu como o pão, eu estou consumindo o veneno junto. Então, na hora que eu estou substituindo por uma alimentação industrializada, ultraprocessada, eu estou consumindo carcinógenos, eu estou consumindo substâncias que estão alterando a minha flora intestinal e que estão produzindo uma inflamação crônica no meu organismo e que estão aumentando o risco de vários tipos de câncer, inclusive o câncer de mama. Então, isso foi foco de uma pesquisa muito grande que saiu na Nature e teve outra que saiu na New England, que são revistas científicas muito importantes. E que eles falam de uma pandemia anunciada, de uma pandemia global de câncer e de 14 tipos de câncer, incluindo endométrio, incluindo mama, vesícula, cólon, estômago, por conta da alimentação industrializada em excesso e da redução de fibras, de água, de comidas frescas, de comidas naturais. Então, qual é a comida boa? A comida natural, aquela comida que você prepara em casa, aquela comida que você não tem tanta fritura, aquela comida, aquela verdura, aquela fruta que você vai e cozinha, faz uma comida natural, uma comida de verdade, né? E isso precisa realmente ser muito trabalhado, porque o que é que eu compreendo? Eu compreendo que as pessoas, elas dizem muito, o câncer é um inimigo. Será? Ou será que nós somos os nossos próprios inimigos? Né? Na hora que eu pego um pacote de um biscoito cheio de recheiozinho ali, na hora que eu tô trocando uma fruta por um miojo, por um macarrão semi-pronto, com aquele molho horroroso. Então, na hora que eu faço essa troca, será que eu não um suicídio inconsciente? Será que eu não estou me atacando, me agredindo minhas células e não estou nem me dando conta disso por conta de uma questão mercadológica, de marketing, de imprensa, de vendas, de uma questão de uma maciça de marketing e que a gente não está conseguindo nem parar para pensar o que a gente está realmente absorvendo e colocando nossos filhos também para absorver. A questão do exercício físico ela é fundamental. Então, o exercício físico ele pode melhorar a microbiota intestinal, o exercício físico reduz a resistência à insulina, o exercício físico ele combate, ele aumenta a liberação de endorfinas, de serotonina, que dá uma sensação de bem-estar. Então, é a base. Então, para mim, uma alimentação saudável e um exercício físico, isso é remédio. É a mesma coisa que você tomar um remedinho, uma vitaminazinha para prevenir o câncer e prevenir outras doenças. Isso muda quando a pessoa tem o câncer. Câncer de mama. Como é esse público, né? As mulheres que desenvolvem câncer de mama, elas devem ter um perfil já muito conhecido, Sim. né? Um tipo de personalidade, um tipo de gosto. Então a gente tem assim os candidatos a determinada doença e é baseado nesse conhecimento que a gente aplica as ideias da prevenção, das linhas de prevenção, né? Essa mulher, tá? Ela aceita mudanças? Quanto é que você, das pacientes que você trata, né? Quantas mulheres efetivamente elas mudam? Olha, isso depende muito. Porque, por exemplo, se eu estou num público, com a minha população do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, às vezes, ou na sua grande maioria, comer saudável é impeditivo pela renda. Então, são pessoas que têm uma renda muito baixa
E que, infelizmente, Yolanda, esses alimentos ultraprocessados e esses alimentos mais cancerígenos, eles são muito baratos. Então, eu não sei até que ponto não devia ter uma sobretaxação desses alimentos para que a população pudesse, com isso, consumir alimentos mais naturais, né? E isso é uma questão de saúde pública, né? Sobretaxar alimentos que são mais cancerígenos, reduzir a taxação, a tributação de alimentos que são mais naturais, para que a população tenha acesso a alimentos de melhor qualidade. Mas a gente sabe que o impacto, que a questão das indústrias, isso é muito forte em cima do governo, e eu não sei até que ponto há esse interesse. Então, mesmo sabendo que que a população está consumindo, está adoecendo, e isso está reverberando na saúde pública, com índices altíssimos de vários tipos de patologia. Então, veja, depende muito da situação. Então, tem mulheres que têm uma família que ajuda, uma família que dá suporte, um marido que é presente na vida dela, uma família que não é tão disfuncional. Então, essa mulher, ela tem uma condição muito maior de mudar hábitos de vida, de fazer uma caminhada, de ter esse apoio, essa rede de apoio familiar para mudar, do que uma que muitas vezes é dupla ou triplamente vulnerável, que não tem emprego, que não tem condição de receber uma aposentadoria do INSS ou um benefício, e que fica no limbo sem emprego, e que depende de um e de outro para poder ela se manter. Depende muito daquela mulher que tem uma baixa de autoestima ou que tem uma depressão crônica, né, de procurar ajuda, de procurar um psiquiatra, de procurar um psicólogo, de ter essa força. Então, é muito variável, certo? Eu lhe digo assim, que em torno de uns 40%, fazendo uma estimativa bem, assim, uma conta de chegada aqui, eu vejo mudanças. Em 60% não. E quando se muda, se reduz a chance desse tumor se manifestar de novo, é verdade? Exatamente, é verdade, porque na hora que você muda, você está mudando o seu emocional, e isso está impactando no seu sistema imunológico. Você muda a alimentação, então você está melhorando a sua microbiota intestinal, que está ajudando, impactando na redução da inflamação crônica. Então, a pessoa começa a fazer mais exercício físico, perde peso, porque aí a obesidade a gente sabe que é um fator de risco. E a obesidade é um fator de risco de recaída do câncer após o diagnóstico, após o término do tratamento. Então, é importante que essas mulheres que tenham feito tratamento de câncer, elas reduzam peso, elas façam reeducação alimentar, elas comecem a fazer exercício físico. Digo mais, o exercício físico ele é mandatório hoje durante o tratamento de quimioterapia. Ah, que bom saber. Porque a melhor forma de se reduzir a fadiga do tratamento de quimioterapia com exercício físico. Então, eu oriento muito a hidroginástica, porque está dentro de uma piscina, às vezes as pessoas urinam ali, pode ser um caldo de cultura para uma paciente que está imunodeprimida. Mas o pilates, que são os exercícios de força, musculação, é fundamental, porque são exercícios de força muscular que fazem toda uma reabilitação muscular, né? E isso melhora a quantidade de massa magra, reduz a quantidade de gordura periférica, que no caso do câncer de mama, você reduz a quantidade de aromatização, né? Ou seja, transformação dessa gordura em estrógeno. Então, é uma coisa que leva a outra. Então, por isso que hoje o exercício físico ele é fundamental durante o tratamento do câncer e após o tratamento do câncer. Cris, sobre a obesidade, eu noto que a oncologia clínica, ela tem encarado essa questão da obesidade e da necessidade que a mulher tem de reduzir peso para reduzir o seu risco de recidiva de câncer de mama. Vocês têm enfrentado mais de fundo essa questão. Então tá. Então, houve um tempo que você sabe que eu convivo muito com oncologistas clínicos, e eu notei uma pequena onda de dizer assim, não, mas isso daí é uma questão muito de fórum íntimo, se a mulher vai ficar com seu peso, a gente tem que respeitar as opções dela, porque...
E eu ficava assim, sim, mas tem que recomendar. Não, não se pode nem tocar. Existiu essa onda de esse não enfrentamento a essas questões. E eu não sei onde foi que começou isso, né? Eu continuo sendo muito vigorosa com essa questão da cobrança, né? Porque eu acho que o melhor paciente é aquele que faz a parte dele. Tá? E a gente fica nesse romantismo, tudo bem, você que bom, seu colesterol é ruim, mas seu triglicerídeo está 360, nossa, qualquer dia você infarta. Não pode romantizar, tá? Esse descuido com a saúde, né? Porque a vida toda essa mulher é cercada de quem só faz isso, de quem só acomoda. E quando cobra de uma forma diferente. E a gente é meio que uma autoridade naquele momento de vida do paciente. A gente ajuda nessa condução, dessa saída e de mostrar a importância, né, que tem de ele mudar essas coisas e assumir as rédeas e assumir o controle dessa mudança, né? Como é que se posiciona? Não, hoje a oncologia ela tem sido muito dura. Desde que o presidente da ASCO, foi o presidente da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, num dos maiores congressos do mundo, ou no maior congresso do mundo, que é o nosso congresso americano, que tem todo ano. Ele, na abertura do congresso, ele disse que a obesidade hoje, ela é pior do que o fumo, porque a obesidade, ela consegue alcançar o seu fator de risco para vários tipos de câncer. Então, isso chama a atenção da sociedade, né? Então, a oncologia clínica realmente se trabalha muito com essa questão da obesidade, a gente conversa muito com o paciente. Eu noto que os oncologistas cada vez mais são praticantes de atividades físicas. Tênis, beach tênis, corrida, exercício mesmo com musculação, porque a gente também tem que dar o exemplo. E assim, é muito importante que a gente seja combativo, que a gente seja atento, porque não adianta isso, eu tratar um câncer, fazer uma quimioterapia, uma imunoterapia e devolver esse indivíduo para a sociedade ainda adoecido e cheio de ideias erradas. Então, o ambiente hospitalar, Yolanda, é um ambiente onde o paciente pode melhorar muito e aprender muita coisa nova. Então, na hora que a gente... Por isso que hoje, tanto no SUS como na saúde privada, se tem uma tendência nova de gestão, que é fazer a jornada da mulher. A jornada da mulher com câncer de mama é a linha de cuidado da mulher. E nessa linha de cuidado, a gente trabalhar com o endócrino, com o especialista em obesidade, com a ginecologia, com vários profissionais que podem ver essa mulher de uma forma inteira. E cada um pontuar o que pode ser melhorado para a gente poder construir, ou ajudar a construção de um indivíduo saudável, que pense melhor, que se ame mais, que compreenda que está acima do peso, pode ser um fator de risco, né? Agora, a gente precisa também chamar a atenção no seguinte, a questão do peso. Às vezes o paciente ele tem sobrepeso, mas ele malha muito. Então, ele tem uma quantidade de gordura, mas a quantidade de músculo que ele tem é muito mais preponderante do que a quantidade de gordura que é mais periférica. Então, a endocrinologia já diz que esse perfil de obesidade ele não é tão grave. A questão é quando esse paciente tem uma obesidade muito central, que está ali misturada com os órgãos, né? Aquela esteatose hepática, que é a gordura no fígado, aquele ovário que é cheio de gordura. A gordura visceral. Aquela gordura visceral. E que quando essa quantidade de gordura, ela é muito maior, ela está num percentual muito maior do que a quantidade de músculo. Então, aí sim, aí é muito mais preocupante. Mas a gente precisa ver o indivíduo de uma forma integral. Tanto vendo essa questão das dislipidemias, do hábito alimentar, do exercício físico, da saúde sexual da mulher. Né? Então é aquela mulher que eu vou tratar, que a gente chama de sobrevivente de câncer, e que eu vou passar um tratamento hormonal e essa mulher vai diminuir a libido, vai ter um aumento do ressecamento vaginal e que vai precisar de você para tratar de todas essas questões, dar opções para a gente melhorar a vida dessa pessoa, né? E fazer com que
o tratamento, ele talvez seja uma porta de entrada, ele seja um reinício, um recomeço de vida, um renascimento. Muito bem, muito bem. Cris, tendo a gente depreende dessa nossa conversa e é um recado que fica aqui. É uma doença prevenível. É uma doença Se prevenível. não em todo, se não em todo, mas em grande parte. Então, que sonho bom, um sonho que a gente retorne a patamares em que o câncer de mama não é o bicho que é hoje para a saúde das mulheres no mundo todo, né? Então, assim, para fechar nossa conversa, eu queria que você metalizasse essa mulher de risco e deixasse um recado para ela. Se você tem um fator de risco familiar, ou seja, há uma mutação genética na sua família, o screening, ou seja, o rastreio, ele precisa ser muito mais precoce. Então, a partir dos 25 anos, você já precisa estar atento com o seu ginecologista, forçar esse exame das mamas, pedir para fazer ultrassom e ter todo esse cuidado. E principalmente com os hábitos de vida, porque se você tem uma história familiar forte de câncer de mama, então essa é a paciente que ainda vai ter que ter mais cuidado, ou seja, desde cedo já comer correto, desde cedo já praticar atividade física, desde cedo já ter todo esse cuidado com a saúde emocional, fazendo terapia, fazendo exercício físico, buscando essa integração mente e corpo. Se você não tem essa história familiar tão rica, então já é um fatorzinho aí a menos. Vai depender muito mais de você, inclusive. Então, é ser combativo, é cuidar da mente, é procurar e buscar a felicidade nas pequenas coisas da vida, deixar de se importar com coisas que não merecem atenção, tirar o peso de muitas coisas, focar numa coisa maior, que é a tranquilidade, que é a paz, que é o bem-estar emocional, para que com isso você possa comer correto, comer saudável, praticar atividade física e ter uma vida muito melhor, sem câncer e emocionalmente melhor para você e para os que o cercam. Muito bem. Cris, esse papo foi fantástico, tá? Eu queria agradecer muito a tua disponibilidade, a tua simpatia, teu conhecimento que você está partilhando aqui com a gente. Que bom, tá? Conhecer um pouco mais de você, um pouco mais do teu olhar sobre a mulher com câncer. Muito obrigada. Yolanda, muito obrigada por estar aqui, pela oportunidade.